fazer alguns comentários sobre o índice hoje, sobre alguns comportamentos do preço aí durante o dia. Então foi um dia bem lateral. Eu até anotei aqui que em algum ponto aqui do dia você poderia até mesmo considerar remover a média móvel do gráfico para não atrapalhar nas leituras, porque como era um dia muito lateral, então você tinha máximas, onde que você começaria a buscar por vendas e mínimos aqui, onde você começaria a buscar por compras e tentar não fazer nada aqui no meio. Daria para ver isso talvez depois dessa barra aqui não ter uma continuidade para baixo. Entraram compras e o preço deixou aqui um outside que deu uma continuidade. Então aqui já daria para perceber o tanto que o mercado faz movimentos fortes para baixo, movimentos fortes para cima, que são devolvidos aqui rapidamente com esse pavio e depois com a continuidade. Então você tem Big Up, Big Down, a média começa a passar aqui pelo meio, e aqui assim já daria para perceber isso e talvez até mesmo para remover a média, porque ela não tem mais tanta importância, não tem mais nenhuma importância na realidade operacional para para um mercado desse formato aqui. Então aí no começo aqui do dia daria até para comprar essa barra. Tinha um suporte aqui bem importante que foi violado na abertura e voltou tudo com essa barra. Então, obviamente é contra a tendência macro. Então é um trade aqui para pelo menos 2 para um aqui para cima, um trade para swing. É claro que quem comprou aqui conseguiu pegar alguns pontos, mas o preço nem teve força de fechar esse gap. Então provavelmente você não conseguiria nenhuma parcial. Esse que foi, por exemplo, um trade que eu fiz com a mão um pouco menor para swing, para pegar a reversão, e ele não deu continuidade. Então, mesmo pegando alguns pontos aqui, não deu nem parcial. Então, o melhor seria estopar aqui em algum ponto de venda, se você quisesse entrar na venda, ou se você está gerenciando igual eu estava gerenciando no momento, para talvez até escalar aqui embaixo, se desse um fundo duplo, aí sim, aí você vai ter que estopar aqui abaixo dessa barra, pelo menos, ainda mais com uma continuidade forte assim, talvez daria até para adiantar o stop, como aqui, por exemplo, no meu caso eu estopei aqui abaixo mesmo. E aí também, além dos compradores que estão posicionados para swings, gerenciando de uma forma específica, começam a existir aqui em algum momento trades na venda, quando o preço falha aqui e acima da inside, ele vem abaixo, ele poderia ativar uma venda. E também aqui nessas barras, apesar de já estar baixo, essa barra aqui ou essa barra aqui, isso aqui já está bem baixo aqui no dia. Mas o formato que o preço chega até aqui, ele mostra uma certa força, porque apesar de deixar compras aqui abaixo de barras, pavis, ele dá continuidade. Então, o preço continua sem sobrepor corpos de barras, por algumas barras seguidas, e sem perder aqui máximas de barras. Então, ele tende a ir mais baixo e a primeira correção tende a falhar, como essa, ainda que essa correção aqui foi bem profunda, depois de uma barra que poderia ser climática, acabou confirmando que era. Ainda que essa correção foi bem forte aqui e, e profunda, de certa forma, quando o preço chega na região da média, chega nos movimentos aqui, chega aqui próximo talvez dos 50% desse impulso, que é um movimento importante de correção, foi até acima um pouco, foi bem profundo. Ainda assim, quando ele chega aqui, ele dá mais um, ele tenta executar mais uma força aqui para baixo, porque tinha muita força acumulada aqui, tinha gap aberto. Então é importante tentar evitar ao máximo as primeiras entradas, que elas têm mais dificuldade de andar, você tem menor probabilidade de conseguir pegar um trade ainda mais, um alvo, ainda mais contra a tendência. E aí sim, uma segunda entrada aqui, depois que você tem duas barras de reversão, um fundo duplo, o preço não consegue ir longe aqui da perda mínima da barra 1. Então ele perdeu aqui, era uma barra lateral e o preço não consegue se distanciar dela. Então isso aqui pode sim ativar uma compra para levar o preço aqui para as máximas e transformar isso aqui em um big down e depois devolver um big up e virar lateral. Acabou que aconteceu isso, é claro que não é fácil a pessoa segurar quando está posicionado e ver isso aqui conta, mas se você olhar o barra barra, isso aqui nem chegou a perder barra, então se você queria talvez até virar a mão, porque isso aqui poderia ser um M2S, você acabou que não conseguiu, porque ou estopar ou virar a mão, caso tivesse comprado, porque aqui essa barra nunca foi rompida. E se ela não ser rompida, significa que nem força na compra, eles não deixam nem romper a barra para armadilhar os vendedores. E aí o preço já solta essa barrona e vem acima. Foi muito rápido aqui nesse alvo. Obviamente aqui era um ponto importante. E aí quando chegou aqui, sentiu muito.
essa região, tinham vendedores, aí poderia vender na formação da barra, talvez ser mais agressivo, ou aqui no rompimento da barra, para buscar lá no macro, talvez uma tentativa, um movimento aqui para baixo. Não só pela lateralidade, mas também pelos comportamentos mais macros de queda, em que o preço já vinha aí há 1 ou 2 dias. Então ele poderia ser uma barra dessas aqui ativar um movimento bem para baixo aqui. Acabou que a continuidade não foi muito longe, então ela nem conseguiu testar aqui as mínimas. E aí o preço já começa a reverter e solta essa outside aqui, quebrando um pouco do ímpeto aqui na venda. E aí então aqui você já tem um impulso de alta, já tem um outro impulso muito grande de alta, e aqui você já está tendo mais um impulso de alta, e o preço está cortando a média. Então aqui assim já daria para perceber que o dia é lateral, e aí você para de tentar fazer coisa aqui pelo meio, pelo menos. Tenta evitar ao máximo, a não ser que o preço tenha comportamentos aqui em cima e padrões que possibilitam você entrar em padrões alto. E aí, claro que se você vem numa barra aqui com ordem stop alto, no range, se pegar o range daqui até aqui, seria o range do dia, ele vai te levar quase que para o meio. Não necessariamente para o meio, mas barras de sinal aqui alto, se as barras são muito grandes, elas te levam quase para o meio da lateralidade. E aí você tem que medir se o teu stop faz sentido ou não, porque também você não vai vender aqui para ficar estopando aqui. Talvez você vai querer vender aqui para estopar pelo menos aqui fora, aqui acima, nessa região. Para você não ficar comprando alto na lateralidade, porque muitas vezes o preço pode vir aqui em cima só para buscar mais liquidez. E aí a média que está subindo, isso aqui não importa. A média nesse ponto que já teria sido removida, por exemplo, da tua leitura. E aqui tem algumas oportunidades, como esses dois movimentos aqui, você pode contar, alguns trades vão contar como 2, outros vão contar como 3, mas daí para contar isso aqui como um big up, talvez aqui uma correção e mais um up aqui, então de certa forma são duas pernas, uma armadilha de duas pernas. E nesse tipo de lateralidade complexa, o preço aumenta a probabilidade dele fazer voltas em V. Voltas em V tem baixa probabilidade, uns 20%, 25% no máximo. E aí aqui nesse tipo de mercado, às vezes uma barrona assim, revertendo algumas barras anteriores, pode sim jogar o mercado lá embaixo novamente para fazer um big down, uma grande queda. Acabou que aqui não aconteceu, mas depois deixou mais uma L2 nessa região, e aí demorou muito aqui, ó, que o preço realmente parou, ficou em uma sobreposição, alto na lateralidade, então no mínimo aqui você não buscaria compras nessa região. Aqui acima aqui da abertura do dia você não buscaria compras. E só vendas. E abaixo tentaria compras. Aqui acabou que o preço não veio abaixo dessa região aqui, mais tarde no dia. Então ele acabou que só deu vendas. Essa aqui é um tipo de venda um pouquinho mais agressivo, que aí seria uma venda aqui pela força, pelo mercado está criando uma certa força aqui, está mudando um pouco o comportamento. E aí essa força aqui depois que você tem uma inside e mais uma barra pequena com doji, dando continuidade, isso aqui pode ser até uma compra, mas essas compras, uma venda, mas essas vendas aqui não são para pegar movimentos gigantescos, isso aqui é venda para talvez um scalp, porque você tem aqui, você já está vendendo quase na abertura do dia, e a abertura do dia nesse tipo de dia é totalmente um magneto, tanto que normalmente o preço fecha o dia perto desse ponto, e aqui não foi diferente, inclusive ele fechou aqui, o dia, fechou nessa linha aqui. Então, é praticamente na abertura, ele fechou aqui a abertura e aqui o dia fechou. Então, ele só criou um paviozinho aqui, mas quase que fechou exatamente na abertura do dia, de tanto que esse comportamento se repete em dias laterais. E aí também esse era mais motivo para buscar vendas altas, aqui principalmente perto do fim do dia, é que aqui é difícil alguém já estar operando, mas se alguém está operando aqui perto do fim do dia, o preço aqui ele tinha um comportamento que não conseguia romper as máximas, então ele tinha máximas com pavio aqui, ele não conseguia vir acima das máximas romper. Ou seja, ele estava alto e realmente tinham vendedores, porque os compradores não conseguiam nem violar as máximas. Normalmente viola essas máximas aqui e falha, mas não estava conseguindo violar uma máxima. E aí aqui, finalmente, depois de muito tempo, quando o preço volta aqui forte dessa venda, que ela vai lá no meio lá do dia e aí volta. Isso aqui acontece nesses dias complexos, força para os dois lados, movimentos rápidos para os dois lados, e ela vem aqui viola aqui, faz viola em pavis e aí deixa uma barra para voltar para baixo desse range. E depois que já armadilhou aqui alguns operadores, então isso aqui teria mais chance de vir abaixo ou vir próximo aqui à abertura do dia para o mercado fechar por aqui, até porque era perto aqui do fim do dia essa reversão.
E então era talvez um trade aceitável, apesar de ser bem tarde. E aí um outro comportamento que dá para perceber é que se você coloca uma linha aqui na abertura do dia, e aí você vai medir as forças, o preço, ele aqui no começo do dia ele fez um movimento para baixo e aí depois executou aqui uma certa força para cima. E aí depois ele executa uma força parecida para baixo, um pouco maior. E aí essa força que ele executou para baixo, depois ele executa praticamente essa força aqui para cima. E aí não saiu mais disso. Então isso aqui também era algo que dava para ir monitorando e perceber lá no começo do dia. Porque se o preço executa essa força para cima, essa força para baixo, pega esse range aqui, projeta para cima, e ele para aqui e não consegue mais nem romper máximas, fica preso, então é mais um fator para você analisar e para você ver que o preço tem a abertura do dia como ponto mais importante e executa uma certa força para baixo e uma certa força para cima, que é a mesma, e não consegue sair dessas regiões. Então, você não vai querer pelo menos se posicionar aqui no meio, bem na abertura do dia, no meio desse range. Tentar ao máximo evitar se posicionar aqui. E se você se posicionar por algum motivo aqui perto dessa região, teria que ser operações para escalar. Então, seria, por exemplo, você vê essa queda aqui, aí você se atrasa um pouco e você vende aqui. E aí, se você vende aqui, o teu stop, obviamente, não vai, talvez nem vai estar aqui. Se tiver aqui, você vai ter sido estopado, mas tudo bem. Acontece, stop acontece. Mas se você vender aqui, você teria pelo menos tentar proteger acima de barras como essa aqui, ou principalmente essa aqui. Então, o teu stop mínimo, na minha leitura, teria que ser aqui assim. O teu stop é aqui, que é acima dessa barra, mais importante, se você vende aqui baixo. Ou seja, por isso que o trade é para escalar, porque se você vende aqui, você está vendendo mal, você está vendendo abaixo da abertura. E se você vender aqui, já planejando escalar, você vai vender aqui uma parte da tua mão. E se o mercado vai lá em cima, quando ele deixar novos sinais de venda, aqui talvez, mas aqui ainda não é muito bom, mas aqui principalmente é melhor, e aí você vai vender mais. Então, se aqui você vendeu um contrato, aqui você vendeu mais um contrato, então o teu preço médio fica aqui no meio. Então, você pelo menos vai estar razoavelmente aqui vendido alto. Então, você consegue pelo menos sair no 0 a 0. Algo nesse sentido. E isso é possível fazer em dias laterais, né? Você não pode ficar pegando um outro tipo de dia e querer ficar entrando atrasado para escalar depois. Pra, se você opera dois contratos, você não pode pegar um dia de tendência e entrar contra a tendência com um contrato e esperar ir mais contra você para você entrar com mais um. Isso não faz sentido, é só para um dia assim, muito complexo, e ainda assim não é uma boa decisão você entrar atrasado nesse tipo de mercado para depois escalar. Então, tenha mais paciência, espera o mercado vir aqui e entra aqui. Ou espera o mercado vir aqui e entra aqui. Entra aqui, entra nessa barra. Tenta o mais alto possível vender e o mais baixo possível comprar.